Olá! Mais uma vez estamos aqui, Paulo Henrique Pegas, muito obrigado pela sua presença. Hoje, sábado, quem está assistindo ainda no mês de julho, se não você está assistindo em agosto, saiba que eu gravei isso aqui no sábado, no finalzinho da tarde, começo da noite, sábado, dia 31 de julho. O que esperar do mês de agosto? Resumo o que eu faço do mês na área do campo tributário e as perspectivas para o mês seguinte. Aqui, no caso, o principal tema de hoje também do que está acontecendo é a proposta do governo em relação às mudanças no IRPJ e Imposto de Renda da Pessoa Física. Bom, vamos direto ao assunto, porque eu vou tentar não me alongar muito hoje, tentar ser objetivo. São 7 slides só, né, 6 da parte tributária, aquele que eu trago sempre sobre números da Covid e a reflexão, o que pode acontecer, porque essa pandemia ela mexe bastante com a atividade econômica, mexe com o próprio funcionamento do Congresso Nacional, mexe com a vida de todo mundo, então é importante a gente também fazer o acompanhamento. Bom, 2 de julho de 2021, o que aconteceu? A Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico e o G20 fizeram uma proposta que foi apoiada pelo Brasil, prevendo que as multinacionais paguem impostos também nos países onde prestam serviço, e não apenas nas suas sedes. Tá? A alíquota mínima global estipulada seria de 15%. Isso é um dado importante. Claro que a aplicação prática disso talvez demore um pouco mais, mas do ponto de vista de proposição, de início, de começo de conversa, é algo bastante positivo. 13 de julho, né, a proposta do governo de reforma tributária, do imposto de renda, né, a parte 2 do projeto do governo, o projeto de lei 2337 de 2021, foi apresentado no final do ano passado. Vocês lembram dessa coluna aqui em junho, quando comentamos bastante sobre o que estava aparecendo ali na proposta do governo. Bom, o relator Celso Sabino, do PSDB da Bahia, fez um bocado de ajuste no projeto de lei. Aliás, o que foi esse projeto de lei foi objeto de muita reclamação, um lobby tremendo de a elite empresarial brasileira, representantes de profissionais liberais, associações, confederações, todo mundo reclamando. É aquela coisa, né? A reforma tributária, a carga tributária nacional é uma mala, aquela mala pesada que todo mundo quer se livrar de carregar, quer se livrar de pegar parte do peso. Todo mundo quer que o outro carregue a carga tributária. A mala pesada tem que ser carregada por você. Eu não quero carregar, eu passo para você. Você tenta passar para o seu colega tenta passar para o outro colega. E assim vai. No final, mesmo os fortes e poderosos, que teriam, teoricamente, melhores condições de pegar essa mala, eles acabam conseguindo transferir boa parte da necessidade de fazer a força para outros. E no final, é um volume significativo de pessoas fraquinhas, os vulneráveis, aquelas pessoas que não têm muito para onde correr, que fazem um grande esforço ali, carregando, segurando a mala. Então, o que observamos durante todo o mês em relação ao projeto de lei foi isso. Vamos comentar mais adiante nos próximos slides. Mas o relator Celso Sabino, ele propôs reduzir a alíquota de imposto de renda e contribuição social de 29%. Lembram? O projeto fazia uma redução de 34% para 29%. O Celso Sabino prometeu aumentar essa redução de 29% para 24% já no ano que vem, já em 2022. Tá? 9% de CSLL, 5% de imposto de renda, 10% de alíquota básica, ou seja, 15% de imposto de renda, 9% de CSLL, 24% no total. Reduzindo um pouco mais a alíquota básica para 2,5% em 2023. Aqui está errado, não é 21 não, tá? Aqui deixa eu corrigir rapidamente com vocês aqui, só para ficar a informação completa, né? Vou fazer em cima aqui, ó. Aqui seria 2023 e não 2021, tá? Onde está escrito 21 aqui. Com redução de outros incentivos para a indústria. Aí, o que o relator fez? Para cobrir essa redução na alíquota do imposto de renda, aí ele diz que vai arrecadar um valor por conta do fim da dedução do rendimento isento lá para auxílio moradia, corte nos supersalários. É um percentual pequeno, mas esse percentual será usado aqui para permitir a redução do IRPJ e também a redução de incentivos fiscais para a indústria química, né, que tem uma redução de PIS, PASEP e COFINS,
no setor farmacêutico, cosméticos, higiene, beleza, medicamentos, que você tem ali, né, no setor farmacêutico, principalmente, você tem alguns benefícios de redução de alíquota zero, de menor tributação para alguns produtos. O modelo monofásico concentrado, que você tributa uma única vez, iria acabar, você iria tributar ao longo da cadeia produtiva. Então, essas situações, esses modelos especiais de tributação do PIS e da COFINS, eles seriam extintos na proposta, no substitutivo do relator, eles serão extintos, e aí você recupera parte da arrecadação com a isenção dos fundos de investimentos imobiliários, que também é uma proposta do relator, e com essa redução na alíquota do IRPJ. Vamos ver o que vai acontecer. Eu me recordo que assim que saiu essa matéria de Celso Sabino, o representante do setor farmacêutico disse que aí listou um monte de produtos. Eu lembro do omeprazol, dizendo que o omeprazol e outros produtos, outros medicamentos, aumentariam automaticamente de preço com o fim do benefício. Não tem jeito, por isso que eu falei. No final, quem vai suportar essa carga tributária pesada, essa mala pesada, somos nós. São as pessoas que precisam consumir os bens e serviços, porque esses continuarão super tributados, como são aqui no Brasil. O relator falou também no fim do PAT, Programa de Alimentação ao Trabalhador, que tem um incentivo fiscal, e prometeu acabar com esse incentivo fiscal, já recuou. No final desse mês agora já recuou, já falou que não vai mexer mais com o PAT, porque sofreu pressão de tudo que é lado nesse sentido. Sofre pressão, ele muda. O projeto vai se perdendo nesse sentido, infelizmente. 15 de julho, aí vem o Congresso e aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. No apagar das luzes, na quinta-feira, no final de semana ali do meio do mês, próximo do Congresso entrar de recesso, o Congresso há essa aprovação dessa LDO, incluindo o absurdo, o indecente, o pornográfico, o vergonhoso fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais. Quer dizer, nós vamos pegar da carga tributária de tudo isso que nós estamos discutindo aqui, vamos pegar 5 bilhões e 700 milhões de reais, vamos entregar para os partidos políticos realizarem suas campanhas no ano que vem e, com isso, elegerem seus candidatos e exercerem seus mandatos. É uma coisa absurda isso. Aí ficou toda uma discussão, o presidente vai vetar, o presidente não vai vetar, aí está vinculado com o Centrão, aí não vai vetar tudo porque pode, não pode, uma confusão danada. Eu sei que o presidente até agora não sancionou a lei, o problema é que isso está lá aprovado, 5 bilhões e 700 por enquanto, é isso que está valendo. Bom, 27 de julho, o Supremo Tribunal Federal colocou na pauta da semana que vem, da primeira semana de agosto, o julgamento sobre a inclusão do juros Selic calculados sobre os tributos recuperados em decisão judicial nas bases do IR e da CSLL. Vamos resumir. Principalmente, você tirou o ICMS da base do PIS e da COFINS. O projeto era de 2012. Quanto é que era lá? Vamos chutar aqui, 100 milhões de reais. Você carregando pela Selic de lá para cá, não sei quanto é que dá, mas digamos que dê 80%, 90%. Então tinha 100 milhões para receber lá, mais 90% da Selic, 190 milhões. Então, você lá atrás deduziu como despesa 100 milhões. Agora você vai receber 100 milhões. Esse valor será tributado. E esse acréscimo patrimonial desses 100 milhões serão tributados também? Tem uma discussão, tem uma defesa por parte da empresa que está sendo objeto do julgamento. Nós vamos esperar a repercussão disso, os desdobramentos, para ver se esse caso valerá, se esse caso valerá para a empresa, para todas as empresas, e aí poderá modificar a forma como esses juros vêm sendo tratados pelas entidades empresariais no Brasil. Hoje, ele deveria ser tributado, mas há uma discussão aí que você possa retirar, não tributar esses juros oriundos do valor recuperado de tributos do passado. Por fim, na reta final do mês, 28 e 29 de julho, anteontem e ontem, na verdade não, quarta e quinta-feira, né, o relator do projeto de lei 2337/2021 fez reunião com os secretários de Fazenda e também com alguns municípios e sinalizou, olha só, pressão, ele vai mudando, mais mudanças no seu relatório final, que será apresentado ao plenário no começo de agosto.
Entre outras coisas, ele falou o seguinte: vamos criar um gatilho, de modo que o seguinte, se a arrecadação continuar crescendo como vem crescendo, nós vamos reduzir a alíquota do jeito que prometemos, para 10% esse ano, cai de 15 para 10, tá? Hoje a alíquota básica ela é 15%, ela não cai para 10, perdão, ela cai 10 pontos percentuais, ela cai para 5, 15 para 5, e o ano que vem cai de 5 para 2,5. Ele já recuou, falou, dependendo da situação, nós vamos criar um gatilho que a redução da alíquota do IRPJ será apenas de 15 para 7,5% em 2021 e de 7,5% para 5% em 2022, para não reduzir a arrecadação dos estados. Não sei que mágica que ele vai fazer, porque os estados, na verdade, na essência, recebem 21,5% da arrecadação do imposto de renda. Então, se você diminuir aqui a redução, né? Diminuir a redução é ótimo, né? Você reduzir menos a alíquota, você bota mais dinheiro nos estados, mas não bota os 5% ali. Cada 5 pontos percentuais que você mexe na alíquota aqui, como você manda para os estados diretamente, né? 21% ali do FPE, mais 10% vai do Fundo de Participação das Exportações, você pode pegar 30%, 31% aí desses 5% que você vai mexer. É um ponto, é quase um terço, mas os estados estão pressionando nesse sentido. Recuou em relação ao Programa de Alimentação ao Trabalhador e falou: vou manter o benefício fiscal do PAT. E aquela isenção do imposto de renda retido na fonte, no pagamento de dividendo, que seria para o Simples Nacional até R$ 20.000, o relator sinalizou, não vi ainda o substitutivo dele, sinalizou que o Simples Nacional não vai pagar nada, não vai ter limite a 20.000, 25, 28, qualquer valor recebido por integrantes do Simples Nacional, por sócios de empresas no Simples Nacional, qualquer valor será considerado como rendimento isento. Vamos ver o que pode acontecer aqui num desdobramento que eu já mostrarei a seguir. E, por fim, o relator, sempre muito pressionado, falou que iria estudar a possibilidade de colocar uma faixa de isenção para a distribuição de dividendos do lucro presumido. Quer dizer, mesmo quem não é microempresa, empresa de pequeno porte, só começaria a pagar dividendo a partir de R$ 20.000 mês, podendo ser um valor maior do que isso. Quer dizer, a proposta realmente está sendo desconfigurada, né? Está sendo desidratada, é um termo que se usa muito, e tende do jeito que está, tende a ficar bem diminuta ao final. Bom, vamos adiante. Aí, ainda aqui no que aconteceu em julho, nós vamos para o passo seguinte. O passo seguinte é o que esperar do mês de agosto. Julho está indo embora. O que nós podemos esperar do mês de agosto? Bom, como eu falei o mês passado, na reforma tributária, o presidente da Câmara pegou os 2 projetos que lá estão, definiu os 2 relatores, mas interessante, o projeto 3887 de 2020, aquele da CBS, né, ele está parado no Congresso, está parado. Aquele projeto que integra PIS/PASEP e COFINS na CBS, que unifica, simplifica a cobrança das 2 contribuições, que passariam a ser cobradas por fora, com crédito financeiro, e aquela alíquota de 12%, esse projeto está parado. Pelo menos eu consultei aqui na página da Câmara dos Deputados, não tem qualquer movimento em relação a ele. Também nós não estamos observando na mídia qualquer discussão. Já o projeto de lei 2337, não, ele foi alvo de intenso debate durante esse mês de julho. E o que a gente pode esperar no mês de agosto nele, né? Eu não sei. A quantidade de gente que reclamou disso aí, né? A elite intelectual brasileira, a elite empresarial brasileira, os profissionais liberais. Saiu um documento, um manifesto, liderado pela OAB, com uma série de associações de advogados, associação comercial, associação industrial, de serviços, pedindo simplesmente o cancelamento do projeto de lei, querendo que não se vote nada. Ex-secretários de Fazenda, o ex-secretário Marcos Sintra, o ex-secretário Jorge Rachid e o ex-secretário que está sempre na mídia, Everardo Maciel, refutando completamente o projeto. Chegaram a dizer, a afirmar, que o modelo de tributação sobre a renda no Brasil é algo ótimo, é algo bem estruturado, que não necessita de mudanças. Ora, pois,
O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Temos a sétima maior desigualdade de renda do mundo. É o segundo maior país em concentração de renda nas mãos dos mais ricos, dos mais poderosos. A classe média assalariada, que recebe apenas salário, que ganha entre 5 e 20 mil reais, foi punida severamente com o aumento de alíquota por conta de uma série de fatores, como congelamento da tabela e também pejotização de uma série de pessoas que puderam fugir e migrar para essa forma de receber a sua remuneração. E com isso, aquele assalariado, só assalariado, teve um aumento na sua alíquota de mais de 100%, de 2007 para 2018. E a gente tem a coragem de dizer que não precisa mudar nada na tributação da renda? Não sei, acho que a gente tem que pensar um pouco mais no todo. Entender que a reforma tributária não é para um grupo pequeno de pessoas. A reforma tributária deveria ser para atender 214 milhões de brasileiros. Tá? Bom, e outra coisa, tá? Esse projeto de lei 2337 é só a parte da reforma tributária, não é a reforma tributária toda. Sobre a reforma tributária, eu já falei em 3 minutos aí, mas eu queria reiterar, repetir aqui nesse nosso espaço, que aqui eu tenho um pouquinho mais de tempo para falar. A reforma tributária necessitará percorrer 4 criteriosos caminhos, né? 4 etapas específicas para ser concluída. Eu não acredito em reforma tributária, o que eu escrevi embaixo, no último cantinho aqui. Não acredito em reforma tributária no meio do governo. Não acredito. Esse governo está no meio. Ah, mas o presidente pode se reeleger. Tá bom, vai se reeleger. Pode se reeleger? Vai, não vai? Não sei. Pode não ir. Mas mesmo que vá, esse primeiro mandato, eu não acredito em aprovação de reforma. Até pelo processo político que estamos vivendo. Né? Essa loucura que é o Brasil. O Brasil não é um país com um processo de discussão política, é um país em insanidade política administrativa diária. A gente não tem uma semana de paz, de pausa, de tranquilidade no noticiário. É um clima quase um clima de guerra diário que vivemos por aqui. Mas eu não quero falar de política, eu quero falar de tributo. Claro que a tributação, infelizmente, está envolvida, integrada no processo político. Bom, a reforma tributária, ela precisará caminhar por essas 4 etapas. A primeira, repensar o Brasil que nós colocamos na Carta Magna de 88, com os direitos, as muitas obrigações, mas os direitos, muitos direitos que colocamos lá, e as amarras que ali tem, as vinculações definidas na Constituição. Precisamos refletir. Que Brasil que nós queremos? Que saúde que nós queremos? Qual é a educação que o Brasil realmente deseja? Nós estamos vendo a Olimpíada agora, né? A Olimpíada de Tóquio. O Brasil quer algum incentivo para a prática desportiva no Brasil? Queremos incentivar as práticas desportivas nas escolas, nos bairros, nas comunidades, para que a gente coloque as crianças, principalmente, para praticar esportes e, com isso, saírem desse mundo difícil que muitos vivem e também uma prática de esporte intensa, ela, primeiro, torna a pessoa mais sadia para crescer, as crianças crescem mais sadias, né? Necessitam menos de atendimento médico. Então, qual é o país que nós esperamos? O que nós queremos fazer? Olha quanta coisa importante o país tem para discutir e não ficar com essa baboseira dessas discussões vazias que temos aí no dia a dia. Agora é a discussão terrível, tola. Desculpe, é a minha percepção. Negócio de voto impresso. Voto impresso não, voto auditável. Quer dizer, é interessante, né? Você vai botar o voto na urna. Vou botar o voto na urna. Tá, então a urna... Não, você entende que a urna está cheia de problemas. Aí você vai votar na urna e a urna vai botar um voto impresso para um outro lugar. Quer dizer, a urna está com problemas, o voto que vai sair impresso vai sair certo. Uma loucura esse país, uma loucura. Eu não quero discutir isso aqui, eu não aguento, mas eu não quero discutir isso. Então, nós temos que repensar o Brasil que nós queremos a partir da Carta Magna. Definir. Bom, a carga tributária não é alta nem baixa, é o item 2. A partir desse país que a sociedade escolheu ter, nós precisamos encaixar, colocar a carga tributária dentro dele. Qual é a carga que eu preciso ter para atender essas obrigações e cumprir os direitos
colocados na Constituição, na União, nos estados e nos municípios. Qual é a carga tributária que eu preciso? Tudo bem, é essa. Então eu vou precisar de 32% do PIB, 34% do PIB, 30% do produto interno bruto. Precisamos definir isso. Depois, eu preciso refletir, Estado, nação, né, refletir e apresentar. Por isso que eu acredito em reforma tributária ampla, começando no primeiro dia do mandato de um novo governo, com responsabilidade, um governo que saia referendado pelas urnas, com boa comunicação popular, explicando os problemas de uma reforma tributária, o quanto ela pode aumentar a carga tributária de alguns, porque fantasia não vão conseguir. Reforma tributária que ninguém vai pagar mais, ninguém vai pagar menos, só vai realocar uma coisa para outra e no final vai ficar tudo igual, você não vai conseguir fazer. Tá? Então, refletir e apresentar de forma transparente, aberta para a sociedade, como a carga tributária é extraída hoje, como nós cobramos da população 1/3 do PIB, extraímos da sociedade 1/3 do PIB, e como é a divisão da carga tributária entre patrimônio, renda, o tributo patrimônio, tributo a sua renda, tributo consumo e também os encargos sociais. Como isso é feito hoje? E após essa reflexão, nós precisamos apresentar também de forma transparente, com total e completa transparência, tá? Da forma mais didática possível, uma proposta ampla de reforma, de mudança na cobrança de tributos. Pode começar até com esse projeto de lei, que eu acho bom, na essência, mas a gente precisa de algo maior, de algo mais profundo. Tá? Nós precisamos entender que a cobrança de impostos, taxas e contribuições tem que caber no estado definido pela sociedade. Tá? Para que as pessoas, o povo, principalmente o povo mais humilde, mais vulnerável, possa realmente cobrar a correta aplicação, o correto uso, o adequado uso do dinheiro público, né? A ser utilizado pelos gestores públicos. Eu repito, eu não acredito em aprovação de algo transformador até 2022. A gente torce, mas eu não acredito, infelizmente. Bom, ainda no que esperar de agosto, o presidente da Câmara dos Deputados ele vem afirmando que ele vai levar o relatório do deputado Celso Sabino, do projeto de lei 2337, ao plenário. Olha que interessante, 31 de julho, ele está dizendo que no dia 2 de agosto começa o ano legislativo, o segundo semestre legislativo, não começa 2, começa, na verdade, terça-feira, dia 3. Ele está dizendo que já na semana que vem ele pretende levar ao plenário o substitutivo do relator Celso Sabino. Acho que está muito frágil o nível de discussão está muito baixo para você conseguir aprovar esse projeto de lei, embora projetos de lei você precise apenas de maioria simples. Então, há um risco de você conseguir aprovar alguma coisa, tá? Eu trago para vocês aqui 7 bullets com os principais itens do projeto, já com o substitutivo do relator. Que, aliás, essa semana, a Faculdade de Direito e a de Ciências de Economia e Administração, a FEA e a FDRP, lá de Ribeirão Preto, da USP, juntamente com nós aqui do IPEC, nós vamos debater toda a proposta da mudança no imposto de renda com os avanços, os retrocessos e as oportunidades. Começamos nessa segunda-feira, dia 2, 9 horas da manhã. O link para o evento está aqui embaixo, é só você clicar e 9 da manhã assistirá a minha participação juntamente com o professor Guilherme e o professor Amauri nesse evento na próxima segunda-feira, dia 2, a partir da próxima segunda-feira, dia 2. Vai ser 2, 3, 4, 5 de manhã e à noite. Vamos falar de reforma tributária junto com o professor Isaías Coelho, com o Mauro Jacó, com o Leandro Pausen, com o Alexandre Evaristo, com o Sérgio André e tanta gente boa participando com a gente desse evento. Mas vamos voltar aqui. O que o projeto traz de significativo? Vamos lá, vamos passar um por um aqui. Primeiro, ele atualiza a tabela progressiva, mantém a atualização, né? Essa atualização já estava no projeto original, não houve mexida. Você passa a ter uma parcela isenta de R$ 2.500 ante R$ 1.903 hoje. Interessante. Simultaneamente, você proíbe o uso do modelo simplificado para as pessoas com renda anual acima de R$ 40 mil. É um risco. Eu mostrei no meu vídeo, podem olhar lá o vídeo de R Pessoa Física, uma proposta, e do 3 minutos também eu fiz isso, não lembro agora qual foi o 3 minutos, uma proposta para você minimizar isso.
Não vai dar para você simplesmente dar um corte. Se você ganha, por exemplo, você que está me vendo aqui, didaticamente, ganha 40 mil por ano. Você faz o simplificado, a tua base de cálculo será 32 mil. Eu faço o completo, porque eu ganho 40.100 reais. Quer dizer, eu ganhei no ano 100 reais a mais que você e vou pagar muito mais imposto que você. Entendeu? Então, os 100 reais que eu ganhar a mais vão ser totalmente perdidos por conta do aumento absurdo na tributação. Isso não pode acontecer, isso é uma incoerência e precisa ser ajustado. Eu já mandei a sugestão para a economia, espero que eles aceitem e ajustem isso. Mas esse mix aqui, você atualizar a tabela progressiva do Bullet 1 e do 2, que é permitir o uso do simplificado apenas para a renda tributável anual. Até está errado aqui. Você proíbe, não é permite, tá? Permite até 40 mil, tá? Não é acima de 40 mil. Então aqui, só para a gente corrigir rapidamente, deixa eu escrever aqui, ó. Não é permitir, tá? É proibir. A gente erra, deixa assim mesmo. Ficou ali para você ver, tá? Tá proibido, proíbe. Vai proibir, tá certo? Impede, aí não tem risco, né? Impede o uso do modelo simplificado apenas para a renda tributável anual acima de 40 mil. Quem ganha até 40 mil poderá continuar utilizando o modelo simplificado. Passa a cobrar imposto de renda retido na fonte sobre dividendos distribuídos, tá? Com isenção no pagamento mensal de até 20 mil reais no caso de distribuição de empresas no Simples Nacional. O relator sinalizou que vai dar uma isenção integral. Daqui a pouco eu vou mostrar números para você avaliar, tá? E o fim da dedutibilidade do JCP nas bases do IR da CSLL. Isso é um ponto bem discutível, porque o relator, num primeiro momento, o relator manteve o que está no projeto, que parecia que daria fim ao JCP. O JCP deixaria de existir. Agora não, agora está surgindo um racional de que você poderá continuar pagando o JCP, desde que desconte os 15% na fonte, vai ficar com um líquido ali de 85%. Mas eu não proíbo você pagar juros sobre capital próprio a seu sócio acionista. O problema todo é que o dividendo teria tributação de 20%. Você manter o JCP, mesmo sem benefício fiscal, com tributação exclusiva na fonte de 15%, é meio estranho. Não entendi muito bem a lógica disso aqui, não. Mas tudo bem, vamos adiante. O legislador, o relator, na verdade, aqui, ele simplifica o cálculo e a apuração do IRPJ das empresas, passa a ser trimestral, né? Isso realmente tem um ganho qualitativo de facilitar, de simplificar o processo, e a retenção na fonte de imposto de renda sobre aplicações de renda fixa e variável também tem uma simplificação. Você tem hoje uma série de regras, você passa a ter um modelo único com tributação basicamente de 15% nesses casos, tá bom? A alíquota básica do imposto de renda, coisa que nós já falamos aqui, ela seria reduzida, tá? Então, a alíquota do IRPJ seria reduzida para 5%, aqui, ó, 5% a partir de janeiro de 2022. Então, você teria 5 mais 10, 15% de alíquota do IRPJ, e a ideia para 2023 é essa redução ser ainda maior, caindo de 5 para 2,5% a partir de janeiro de 2023. É esperar para ver. A alíquota combinada em 2023 seria 21,5%, 9% de CSLL, 2,5% de alíquota básica, 10% de adicional. Permite também, o relator manteve isso aí, a atualização dos imóveis na declaração das pessoas físicas. As pessoas físicas poderão trazer o seu imóvel a valor de mercado, atualizar a sua declaração com imóveis a valor de mercado. Tá? O problema é que essa atualização sofrerá uma tributação. Você vai fazer a declaração de janeiro até maio e você será obrigado no mês de junho a efetuar o pagamento do imposto de renda de 4%. Seu imóvel está registrado por 200 mil, mas ele vale 1 milhão. Se você já recebeu a oferta e está para vender, você poderá atualizar isso aí no seu imposto de renda. Hoje está 200, colocar 1 milhão, pagar o imposto sobre esses 8%, tá? Esses 8% não, pagar imposto sobre esses 800 mil, falei 8% errado, sobre 800 mil, estava por 200, registrou por 1 milhão, você pode registrar, informar na declaração 1 milhão, é um valor menor a teu critério. Se você registrar 1 milhão, você terá que tributar 8% sobre 4%, cismei com 8%,
4% sobre esse acréscimo de 800 mil aqui, tá? Então tá aqui a alíquota, 4% no último budget aqui, tá? A alíquota seria 4% sobre o acréscimo patrimonial. Também no vídeo de pessoa física eu explico isso aí com detalhes. Agora, gente, esperamos aqui, eu sempre peço isso, torço, oro para que isso aconteça, que o projeto supere o problema político difícil, gravíssimo que o país vive, e o lobby de uma minoria que eu não canso de dizer, uma minoria forte e poderosa, e que a gente consiga fazer ajustes pontuais. Mas eu gostaria muito que os dois projetos de lei tivessem a sua essência, a sua lógica, o seu sentido mantidos, porque esses é que realmente são muito bons. E a reforma administrativa, ela continua parada, continua lá parada, não está andando, né? São 40 sessões que têm que ser feitas na comissão especial, ela está andando, mas talvez num patamar menor do que pudéssemos esperar, tá? Então foi isso que aconteceu em julho e que eu espero para o mês de agosto. Eu vou trazer para vocês agora 3 exemplos numéricos para vocês entenderem, já com o relatório do Celso Sabino, como ficaria a tributação das grandes empresas, das médias empresas e das empresas de menor porte. Olha aqui, ó, vim cá para cima para explicar a vocês, para não atrapalhar o número e você entender. Preste atenção, eu fiz aqui 4 simulações para você entender o que realmente falam por aí. O que acontece com a empresa hoje e o que acontecerá com a empresa caso a proposta do relator seja aprovada. Pô, vamos explicar. Eu quero muita atenção de você aqui para você entender bem o que eu estou falando. Bom, primeiro caso, caramba, eu demoro a achar cheio. Primeiro caso está aqui, ó. Primeira tabelinha, são 4 tabelas. Não ficou poluído? Ficou poluído, mas é porque essa aqui é importante. Eu queria explicar, mostrar para vocês isso aqui direitinho. Presta atenção. 33% de distribuição. Uma empresa que pega o lucro líquido e distribui 1/3. O lucro líquido é da empresa, mas na última análise ele é do empresário, do dono do negócio. Quanto que essa... Eu botei 100 milhões, mas pode ser um valor menor. Tá? 100 milhões é uma grande empresa, mas pode ser 10 milhões. Mas vamos botar com 100. Com 100 milhões de lucro, se eu distribuir 1/3 do meu lucro líquido, eu terei distribuído, olha aqui, hoje 20 milhões 910 de JCP. Tá vendo? Ó, olha aqui, ó, 20.910 de JCP líquido. O bruto seria 24.600, tem os 15% na fonte. Eu teria pago o imposto de renda de 25 milhões de reais na empresa. 34% que é a alíquota vigente. Tá? E aí, eu teria um total de RPJ e CSLL de 3 milhões e pouco aqui do JCP, mais 25, dando 29.302. Preste atenção, gente. Eu, empresa, hoje, pago 29,3. Empresa e empresário. Você é o dono do negócio. Você, se a empresa distribuir 1/3, você mantém o restante na empresa. A sua tributação hoje é 29,3. Quanto seria com a mudança? Com a mudança ela cairia. Ela seria reduzida. Cairia para 26,7%. Tá? Então, a tributação está aqui, cai 8,9%. Há uma queda aí de quase 10% em relação ao que é cobrado hoje da empresa. Tá? Segundo exemplo. No segundo exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, distribuindo 50%. Como é que eu faço se eu distribuir 50%? Bom, se eu distribuir, a segunda tabelinha aqui, ó, estou mostrando aqui, é de baixo, no canto esquerdo de baixo, estou marcando em cima aqui, ó, 50%. Se eu distribuir 50% do lucro líquido, eu vou capitalizar 41 milhões e receber 31 milhões de dividendos JCP. 31 milhões. Hoje. Então, hoje, eu pago uma alíquota total de 27%. É isso que a sociedade tem que entender. Hoje, uma empresa que distribua metade do lucro
líquido, ela tem tributação total, juntando empresa e pessoa física, juntando tudo, de 27%. A proposta eleva essa tributação aqui, na Cabo JCP, ela leva essa tributação para 29,3%. Aumentou muito? Aumentou nada, para de chorar. Aumentou nada. Era 27, passa para 29,3%. Aumenta 8,8%. Se você distribuir um terço, você reduz a tributação. Se você distribuir metade do lucro, você aumenta um pouquinho a tributação. Aí, se eu distribuir mais, se você distribuir 2/3, mais de 2/3, pouco mais de 2/3 do lucro, se você distribuir 67,7%, olha o que vai acontecer. Você hoje paga 24,5%. Gente, o modelo de hoje não existe. O modelo de hoje incentiva as empresas que distribuem mais, né? Então, hoje, você paga 24,5%. Se distribuir 2/3, pouco mais de 2/3. Com a proposta, você passaria a pagar 32,1%, um aumento de 31%. 24 para 31 tem 7% quase, o aumento seria de 31% aproximadamente, quase 8 ali, 31,2%. Tá? E por fim, aquela empresa quer distribuir tudo. Pô, se você distribuir tudo hoje, você paga de imposto de renda 24,476. Você vai pagar hoje, você vai pagar exatamente 24,5%. Considerando o limite do JCP ali de 50%, você não pode distribuir mais que isso, tá? 24,5% que você paga hoje. Com a proposta, você, se quiser distribuir tudo, você passaria a pagar 37,2%, juntando IR da pessoa jurídica e IR da pessoa física, num aumento realmente maior de 51%. Então, não é verdade que todas as empresas terão aumento, vai desincentivar o investimento. Não. A empresa que mantiver o recurso no seu negócio, que distribuir 1/3 do lucro, eu queria repetir isso para vocês. A empresa que distribuir 1/3 do lucro, ela reduzirá a sua tributação em 9% em relação ao que paga hoje no modelo atual. Tá? Bom, vamos prosseguir. E a empresa, o profissional liberal, que usa o lucro presumido como forma de tributação. O profissional liberal que usa o lucro presumido, e aí eu botei uma receita mensal de 500 mil e uma despesa total de 10% da receita. Ou seja, a despesa total seria... Ou seja, a pessoa trabalha como profissional liberal, mas não faz esse exercício como pessoa física. Exerce essa atividade como empresa e digamos que ela tenha 10% de gastos sobre a sua receita de despesas. 10 mil, no caso, 50 mil reais. Eu botei 500 mil, o valor aumentando um pouco mais não mudaria a porcentagem. O amarelo é como é que ela faz hoje. Como é que ela está tributada hoje, nos dias atuais? Bom, nos dias atuais, com 500 mil, eu pago aqui, ó, PIS e COFINS, 365, eu pago ISS, eu botei 2% sobre a receita. Tem muitos municípios no Brasil que têm essa tributação com a menor alíquota. Tem outros que têm uniprofissional. O valor cai ainda mais porque é uma base fixa. Eu não vou botar a base fixa aqui, vou deixar 2%. Tá? Agora, claro que se aumentar o percentual, aumenta, se reduzir o percentual, diminui. Depende de cada caso em cada município. A CSLL 288 e o imposto de renda 7,6. Juntando isso tudo sobre 500 mil de receita, a empresa teria uma tributação total, completa, de 16,1%. Tá? Dando um lucro, menos os 10% da despesa, de quase 74%. Não há tributação sobre dividendo. Todo lucro poderá ser distribuído hoje, com zero de tributação. Ou seja, essa pessoa física hoje paga pouco mais de 16% de tributos sobre a receita que ela obtém. Agora, só para a gente entender, tá? Uma coisa que eu acho sempre importante, se essa mesma... Porque a gente começa a discutir, mas o empresário, classe média, o pessoal usa muito classe média, aí tem remunerações
que saem da lógica, do contexto, do sentido de classe média no Brasil. Tomar muito cuidado, muito cuidado com isso. Então, mesmo que sejam aqui 2, 3 empresários, aqui 3, são 3 sócios, tá bom, 500 plus 3, 160 e pouco para cada um por mês, presta atenção. Nesse caso, se esse trabalho fosse prestado na pessoa física, considerando a dedução de 10% do carnê-leão, hoje ele teria um imposto de renda, está aqui na linha final, ó, hoje ele teria um imposto de renda de 24,1%. Tá vendo? 24,1%. E ele paga 16%. Quer dizer, tem uma redução de 8 pontos percentuais, redução de 1/3 em relação à alíquota que um profissional liberal, mas que trabalha dentro de uma empresa, ele tem que pagar. Mas vamos prosseguir. Qual é a proposta? O que acontece? Essa remuneração é que a empresa vai tocar a sua vida ali, vai ter seus tributos. Você está percebendo aqui no verdinho que tem um tributo que cai muito, né? O imposto de renda. Por quê? A alíquota diminui bastante. Então, o imposto de renda cai dos 7,6 para 3,6, admitindo já 2023 ali a alíquota a 2,5 do imposto de renda, a alíquota básica, tá? Aí você vê aqui IR sobre dividendo. Gente, eu estou fazendo a análise considerando a possibilidade do relatório original tributar 20% sobre o lucro do período. Deu 390 mil aqui, você vai pegar esses 390, aqui, ó, 389, ó, 389 que está aqui, que tem aqui, ó, 389, você vai pegar 20%, 77. Mas aí se derem a isenção, o que vai acontecer aqui com você? Se der isenção, eu vou fazer aqui, tá? Se der isenção, você vai tirar aqui, ó. Você vai botar. Ah, não, aqui tem que trocar aqui para. Pera, um instantinho só. Ó, alegria. Ó, se der isenção, você vai diminuir aqui 240 mil, tá? Aí teria uma base de cálculo do dividendo de. Vou arredondar, tá? 390 para 150 mil mais ou menos. 150 mil. Então você. Isso aqui é mês, né? Isso aqui é mês. Então, aí iria diminuir pouco. Aqui eu estou cineando, não, desculpa, tem um erro aqui. Não é 240, não, aqui é 20. Então você iria menos 20 mil aqui, não. Vou ter que apagar. Não 240 menos 20, daria 369. Você ia tirar, na verdade, aqui muito pouco. Esquece que eu escrevi do lado. Você ia tirar R$2.075, ia diminuir para 69. Então, perceba que a tributação, nesse caso, nessa situação, ela alcançaria 27,7%. É isso que eu queria explorar com vocês. A tributação alcançaria, nesse caso, total 27,7%. 27,7%. Hoje é 16,1%. O aumento é de 70%? 71%. Mas o retorno que você tem hoje, ele cairia 15%. Ele cairia de 369 para 311. Cairia 15%. Eu repito o que eu falei no vídeo lá quando conversamos sobre pessoa jurídica. Não sei se 27,7 está alto, mas também não sei se 16,1 está muito baixo. Talvez buscar o intermediário. Talvez o que uma pessoa física pague hoje seja o ideal. Tá? Mas esses números seriam aproximados aqui para uma tributação de um profissional liberal que use o lucro presumido, não possa utilizar o Simples Nacional. Tá bom? Em relação ao Simples Nacional, é o próximo passo aqui que nós vamos fazer agora, nesse momento. Só migrei aqui para baixo para explicar aí como ficaria para um profissional liberal no Simples. Muitos profissionais liberais podem usar o Simples. E o que eu fiz para vocês entenderem aqui? Presta atenção. Um profissional liberal, um médico, um engenheiro, um arquiteto, um profissional liberal que abriu a sua empresa no Simples hoje, que exerce a sua atividade atendendo pessoa física ou até atendendo empresa, mas no Simples Nacional, com renda de R$50 mil mensais. Por mês, ele recebe 50 mil. E muitas atividades, quase todas as atividades, podem ficar no anexo 3 do Simples Nacional.
desde que tenha uma folha de pagamento. Ou seja, eu estou admitindo aqui que o profissional liberal não tem empregado. Então, mesmo ele não tendo empregado e sendo tributado pelo Simples Nacional, ele teria, com 50 mil reais de receitas, ele teria, olhem os números aqui que interessante, ó. E aqui eu botei sempre, tá, o livro caixa, eu coloquei sempre uma dedução aqui, ó, um livro caixa de 10% da receita, tá bom? Sempre, 10% da receita. Então, percebam o que acontece, como é que ficou isso aqui, ó. Ele teria 75 mil de deduções, porque ele é obrigado, isso é uma coisa importante, pelo fato de ter um rendimento, ele se obriga a pagar o INSS como individual, contribuinte individual, né? É obrigado, a Lei 8.212 obriga isso. Então, 15.441 seria 20% sobre o teto de 6.433, né? 20% disso dá 1.200 e pouco, vezes 12 dá 15 mil no ano. Ele seria obrigado, e 60 mil de livro caixa que ele tem. 10% de despesas para exercer sua atividade. Então, 75 mil de dedução do IR. 524 mil a base, o IR fica 132. Paga IR, paga o ISS, que também eu vou botar 2% aqui. O total de tributação dessa pessoa física, INSS, ISS e imposto de renda, 160 mil reais quase, 159.559. Perceberam aqui, ó. Aqui na antepenúltima linha, ó. Tá aqui. 159, ó. 559. E aí, o rendimento líquido dos impostos seria 600 menos isso, 440 mil. Pronto. A tributação dele hoje, da pessoa física, alcança quase 27%, que é a alíquota máxima, né? 26,6%. Pois bem, no Simples Nacional, com 600 mil de receita, o anexo 3 obriga ele um prolabore de 144 mil. E com esse prolabore de 144 mil, ele terá um INSS descontado do sócio, né, que ele é o sócio, na verdade, de 8.492. Com o fim do simplificado, ele não poderia nem deduzir os 17 mil, teria que deduzir no máximo 8, porque ele tem renda acima de 50 mil por mês, não é nem 40 no ano. Então, ele pagaria, no total, olha só, ele pagaria 8 de INSS, 25 de imposto de renda e 63 mil no Simples Nacional. 63 mil no Simples Nacional durante o ano, com 600 mil reais de renda. Quer dizer, pouca, em torno de 10% aproximadamente aqui. Percebam que no total isso vai dar 96 mil. Né? 96 mil. 16,2%. 26 para 16. A queda é brutal. Brutal. E a proposta do dividendo, é isso que eu queria mostrar a vocês, porque o 50 está no meio aqui do meu trabalho. Eu achuriei aqui para você ver. Ó. O 50 está no meio. Olha aqui. Ó. 50 mil. Como pessoa física, eu pago 26,6. Como simples, no anexo 3, eu pago 16,2 sem tributar dividendo, seguindo o que o relator prometeu no antepenúltimo dia do mês, ontem, 30 de julho. Ele prometeu que não iria tributar ninguém. Agora, o Rosinha, o Simples 2, é o quê? Se ele mantiver a tributação de 20% sobre o rendimento tributável, que exceder a 20% sobre o dividendo, 20% sobre o dividendo que exceder a 20 mil mês. Aí daria problema. Porque aí ele teria aqui, só para você entender essa conta, tá? Ele teria um lucro de. Deixa eu fazer aqui embaixo, ver que aí você vai entender o que eu estou falando. Ó, fazer aqui, tá? Ele teria, bem rápido, ó, um lucro de 600 mil, vou fazer números grandes, tá? Menos o Prolabore de 144, tá? Menos o Simples, que está dando 63. Estou arredondando, tá? 64. Menos 64 do Simples. Então, ele teria um lucro líquido aqui de 208.392, tá? Agora é ano, agora é 240. Até 240 é isento. Então, a base de cálculo do dividendo seria 152 mil. Tá? 152 mil. Aí ele pagaria aqui embaixo, ó, 20% disso daria igual a 30 mil, mais ou menos. Arredondei, tá?
30 mil. Você vai botar mais 30 mil aqui, vai para 126, você vai pagar mais uns 5%, né? Então ele não chega a 30, né? Aqui seria, o que que eu errei aqui? Espera aí rapidinho. Simples, pago no ano 63, imposto de renda. Você pagou com 144, com a 64 dá 208. 208, né? 208. Eu tenho que ver a conta que eu fiz. Mas aí aqui dá 19%. Eu fiz a conta completinha. Agora eu não estou lembrado o quebradinho ali. Mas dá 19% do simples. Tá vendo? Se você tributar. Se você tributar 75 mil, ele cai de 26 para 17. Se tributar, vai para 23. Quer dizer, em todas as hipóteses, se você zerar a tributação, a queda é muito grande. Poxa, você diminuir a tributação em detrimento em relação à pessoa física, da isenção completa no Simples Nacional, não sei, é uma questão de avaliação, de julgamento, de interpretação, tá? Na renda menor, aquela pessoa que ganha 15, que ganha 30 por mês, essa pessoa realmente não vai ter tributação. Essa pessoa realmente não vai ter tributação. Por quê? Porque essa renda aqui vai ficar dentro da renda líquida, né? Ficará dentro daquela faixa de 20 mil reais. Então, eu terei zero, eu estarei dentro da isenção ali, me beneficiando dela. Agora, quem não tiver nessa situação, infelizmente, não tem o que fazer. Infelizmente, não tem o que fazer. Tá? Vai ter que tributar aqui e completar o todo, completar e pagar a partir de 30 e alguma coisinha ali, você começa a ter que pagar IR sobre dividendo, tá? Nos 50 mil já paga, nos 75, e quando a renda vai ficando maior, aí perde sentido. Aí realmente é um benefício, porque a ideia do imposto de renda menor é realmente para renda menor. Quem tem melhores condições deve pagar um pouco mais. É esse o sentido, é essa a lógica, o que o legislador deveria refletir nesse momento, tá? E ceder menos à pressão, né? A pressão vai vir de todo lado. Se o relator falou esses dias aí, não, veio uma proposta de um advogado, uma equipe de advogados aqui, dizendo da renda dele, porra, uma renda de 100, cento e poucos mil reais, 160, dizendo que é classe média. Isso não é classe média. As pessoas estão completamente fora do tom. Classe média no Brasil é quem ganha 5, 6, 7 mil reais. Não é quem ganha dos 160, 200 mil. Me desculpe. Me desculpe. O Brasil é um país de renda baixa. É só pegar o extrato da declaração que você vai ver que quem ganha 160 mil por mês não é classe média. Infelizmente, gostaria que fosse. Mas infelizmente não é classe média. Tá? Vamos prosseguir. E aí, vamos na verdade para o final aqui da apresentação, né? Antes, vou fazer em menos de uma hora aqui o nosso que esperar do mês seguinte. Fechando aí com os números da Covid, que eu venho trazendo desde, acho que de fevereiro ou de março, né? Número só para você saber, para você acompanhar. A vacinação está avançando a passos largos, né? A informação de ontem do G1, também do UOL e das páginas, dos portais todos, é que o Brasil tinha vacinado, tinha aplicado 141 milhões de doses, olha que beleza. Mais de 100 milhões de pessoas receberam pelo menos a primeira dose, tá? E mais de 41 milhões de pessoas estavam totalmente imunizadas. Graças a Deus eu também tomei anteontem, essa semana agora, a minha segunda dose. Então isso é muito importante. A gente torce, reza para que todas as pessoas sejam logo imunizadas, para que a gente reduza substancialmente o número de óbitos. O Brasil ainda tem um número muito grande de óbitos, ainda vem tendo uma participação significativa. Já vou falar aqui da tabela com vocês. Agora, infelizmente, o Brasil é o quarto que mais vacina, porque em relação à população ficamos atrás dos Estados Unidos, China e da Índia. Mas quando você pega aquela participação percentual, segundo dados da CNN Brasil, estamos em 66º lugar, ou seja, tem 65 países que proporcionalmente vacinaram mais a população do que o Brasil. E aí, essas coisas todas explicam um pouco o que vocês estão vendo aqui na tabelinha. Os 10 piores países em relação a óbitos no mundo
sempre pela porcentagem. Olha a América do Sul predominando aqui dentre os 10. Ó. A América do Sul tem o primeiro, o sétimo, o oitavo e o nono. E hoje são os países que têm aparecido mais no contribuído mais, né, para o aumento dos mortos. Eu estou escrevendo aqui embaixo. Né? Quando você pega só a última semana, só os últimos 7 dias, o Brasil já é o 14º lugar na média de óbitos por habitante. A África vem sofrendo bastante agora. Tem 3 países africanos lá no comando. Depois você tem o Paraguai em quarto, aí você tem africano, aí tem a Colômbia em sétimo, a Argentina em oitavo e o Brasil já ali no 14º lugar. Aí o Uruguai é o 37º, Chile 21º. Eles estavam nessa lista aqui dos piores países no mês passado, melhoraram bastante. Dentre os 10 hoje, você tem o Peru liderando, né? Desde aquela recontagem, estranhíssima recontagem. O Peru tem 5 milhões, perdão, 5.863 mortes a cada 1 milhão de habitantes, ou 5,8 por 1.000 habitantes. O Brasil tem 2,594 por cada 1.000 habitantes e ocupa ali, infelizmente, é triste falar isso, a 7ª colocação. Tudo bem, a Colômbia e a Argentina vêm com números piores que a gente, mas ainda devem demorar um pouquinho, porque a gente não vem conseguindo reduzir sim, mas a redução ainda vem sendo bem tímida. Eu acho que poderia reduzir mais, a gente deveria ter os mesmos números que hoje já tem os Estados Unidos lá, tem tido 200 e pouco, eu ainda acho um número alto. O problema lá é que o pessoal não quer se vacinar. Aqui a gente tem observado a população querendo vacinar, tomara que a gente consiga avançar, porque isso envolve tudo. Isso aqui mexe com a economia, permite, de repente, o Congresso destinar mais tempo para trabalhar realmente no processo de reforma tributária e a gente mudar esse país. Espero que o mês que vem o Brasil não ultrapasse ali Macedônia e Bulgária e não chegue ao 5º lugar, pelo menos fique nessa situação ruim ali, que já é a 7ª posição. Tá bom, gente? É isso. Em relação ao que esperar do mês seguinte, é isso. Mando um abraço para vocês. Espero que vocês tenham um mês de agosto maravilhoso. Qualquer coisa vocês revisitem o vídeo aí, deem uma olhada em algum número, em algum ponto. E mês que vem, 31 de agosto, é um dia de semana, deve ser. A gente volta a conversar aqui, trazendo um balanço de agosto e o que esperar do mês de setembro. Um abraço, alegria e até lá.